Fala, meus amores, estamos aqui com a continuação da questão 1, né? Nós vamos dar H até a K. Vamos embora lá? As opções, né, da número 1, a gente quer calcular a resistência equivalente. Então, a primeira observação a ser feita é enxergar os terminais aqui, ó. Vamos lá. Vamos enxergar os terminais, ó. Entra por A e sai por B. Ou vice-versa, entra por B e sai por A. Então, a corrente vem por aqui, nesse nó A, ela se divide, né, ó. Ela tem 3 caminhos a percorrer, tudo bem? E aí, dentro desses 3 caminhos, né, todos eles oferecem resistências, bonitinho. Uma coisa que dá para perceber é que o 12 ohms está em paralelo com 6 ohms, ó. Aqui, ó. Se eu chamar esse nó, esse ponto aqui, essa amarração de fio de C, repara que o 12 ohms está entre A e C e o 6 ohms também está entre A e C. Então, eu posso calcular o equivalente entre esses dois, ok? Da mesma forma, a corrente que vem por aqui, ó, vai passar pelo de 2 ohms, depois ela vai se dividir, né? Ela vai chegar aqui nesse nó, que eu vou chamar de D, né? Uma outra letra. Quando a corrente chega aqui, ela se divide, vai passar no de 12 e vai passar no de 6. Então, da mesma forma que esse 12 e esse 6 estão em paralelo, esse 6 e esse 12 também estão em paralelo. Deu para enxergar isso? Ó, a corrente vai passar nesse cara, vai passar nesse, se encontra aqui em D. Então, o que vai acontecer é que tanto o 6 quanto o 12 estão entre D e B, né? Por meio de fios diferentes. Por isso, eu posso dizer que eles estão em paralelo, ok? Então, vou calcular a REC, que ainda bem que é igual, aí eu faço uma conta só. Então, a REC vai ficar desses dois, né? Produto pela soma, ó, 12 vezes 6, dividido por 12, né? Mais 6, ok? Então, isso aqui vai dar 72, né? 72 dividido por 18. 72 dividido por 18 dá 4 ohms, ok? Então, esses dois aqui, ó, esses dois aqui vão ser substituídos por um só, né? De 4 ohms. Da mesma forma, esses dois vão ser substituídos por um só de 4 ohms. Show de bola? Então, 4 ohms, 4 ohms. Eu coloquei aqui o desenho aqui embaixo, ó, porque o de 2 e o de 2 eu não fiz nada. Então, o equivalente que eu vou ter aqui, ó, quanto que eu vou ter aqui? Vou ter um fio só com 4 ohms. A mesma coisa eu vou ter aqui, um fio só com 4 ohms. Agora, toma cuidado, porque você precisa enxergar a entrada e saída, né? Entra por A e sai por B, ou vice-versa. Entra por B e sai por A. Então, se a corrente vem por aqui agora, ó, depois que eu calculei o equivalente, ó, 4 e 2 vão estar em série, né? Ó, 2 e 4 vão estar em série. Então, no final das contas, né, eu vou ter 6 no fio de baixo e 6 no fio de cima, o que vai me poder dizer, né, o que vamos, né, dessa forma poder afirmar que eu tenho 6 em cima, no fio de cima, em paralelo com 6 no fio de baixo, ok? Então, a REC entre A e B, a REC final vai ser 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3 ohms. Beleza? Você entendeu isso? Ó? Entra por A, né? No fio de cima eu vou ter 6 ohms, né? Que é 2 mais 4, que é um único fio. E no fio de baixo eu também vou ter 6 ohms. Logo aí, né? A gente tem um circuito em paralelo. E aí a gente pode usar aquele artifício, aquele bizuzinho, de que quando são iguais, eu vou pegar o valor e dividir por quantas vezes apareceu. Apareceu 2 vezes, então ficou 6 sobre 2. A resistência equivalente é de 3 ohms. Show de bola? Então essa foi a H. Belezinha? Gabarito, letra C de casa. Show de bola, né? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a 1, né? Continua sendo a 1, só que agora é a I. Essa é bem interessante, por sinal, né? Porque ele coloca os terminais dentro do circuito. Ó, repara, se a corrente entra por A, ela tem que sair por B. Presta atenção nisso, isso é importante. Ó, eu puxo esses fiozinhos para você enxergar a entrada e saída. Vamos considerar que ele entra pelo fio A. Se entra pelo A aqui, ó, pelo terminal A, repara que pode passar no de 10 ohms, né?
e pode vir para cá, né? Se eu tenho um fio aqui que a corrente entra por aqui, porque nós queremos determinar a equivalente entre A e B, né? Tem uma aqui direto, né, que é de 10 ohms, mas tem uma outra corrente que vem para cá, ó. Vem por esse fio, eu posso ir para cima como posso ir para baixo. Quem vem por aqui, ó, presta atenção no que vai acontecer. Esse ponto aqui onde a corrente se divide, eu vou chamar de C. Presta atenção. Chamei de C porque a corrente que vem para cá nos 50 ohms, ela vai se o quê? Ela vai se dividir, certo? Então ela se divide aqui nesse ponto, ó, e ela vai se encontrar novamente lá embaixo, ó. Passei por 20 ohms, passei por 20, né, que é 10 mais 10, né? Esses dois aqui no mesmo fio, a gente já sabe que se é o mesmo fio é só somar. Então aqui eu tenho 20 ohms, ok? Só que eu vou chamar esse ponto aqui, gente, de D de dado. Vê se você enxerga uma coisa. Isso aqui é fio, né? Eu podia pegar esse de 20 e passar lá para o outro lado. Então a corrente entra por A, vem para o de 10, vai para o de 50. Quando chega em C, ela se divide, porque você tem dois caminhos iguais, com a mesma resistência. A gente poderia até dizer que como os fios oferecem as mesmas resistências, a corrente se dividiria igualmente, mas nós não vamos usar esse artifício agora. E aí presta atenção no seguinte, ela vem para C, ó, passa no de 20 e chega em D. Quando vem por aqui, passa no de 20 e chega em D também. Você consegue perceber que esse 20 e o 20 do outro lado estão em paralelo? Interessante, né? Eu podia pegar esse fio e botar para o outro lado. Você ia ver facilmente que 20 estaria em paralelo com o de 20. Então aqui, ó, repara, no meu desenho aqui embaixo, eu vou manter o fio onde estão os terminais, ó, que aqui tem 10, aqui tem 50, aqui tem 40. Só que aqui, ó, eu tenho um fio, ó, voltando aqui em cima, eu tenho um fio que está entre C e D, entre o ponto C e o ponto D, e o outro fio também está entre C e D. Logo, eu posso afirmar o quê? Eu posso afirmar que esse fio vai estar em paralelo com esse. Então, a REC, né, entre os dois, se eu tenho 20 em paralelo com 20, vai ser 20 dividido por 2. Lembra da nossa continha? Lembra da nossa formazinha de contar, né, que é R sobre N quando eles são iguais? Então, é 20 dividido por 2. Eu vou ter um equivalente de 10 ohms. Show de bola? Então, a resistência equivalente é de 10 ohms entre esses dois fios aqui de fora. Uma questão um tanto interessante, né? Bom, presta atenção aqui. Então, esse fio e esse fio vão me dar um equivalente aí, né, de 10 ohms. Vou colocar aqui, na verdade já até coloquei, né? Me deu um equivalente aqui de 10 ohms. Show! Só que se a corrente entra por aqui, ó, a corrente entra por aqui, presta atenção. Ela vai se dividir no ponto A, né? O ponto A já tem dois caminhos, como a gente fez. Ela pode ir por cima, pode ir por baixo. Vê se você enxerga que esse 10 ohms, ó, ele vai de um fio de A para B, do ponto A para o ponto B. Agora, olha só o fio que está aqui grandão por fora, ó, 50, ó, a corrente que passa no 50, ela vem, vai passar no de 10 e vai passar no de 40, não é isso? Então, 50, 10 e 40 representam um único fio para mim. Se eu fosse redesenhar para você mais uma outra vez, ó, ficaria assim, ó, aqui está o A, né, que eu estou considerando minha porta de entrada para a corrente. Aqui tem 10 ohms, que vai embora para o B, né? E por fora, quem que eu teria por fora aqui, né? Esse fio aqui de fora. Eu tenho 50 mais 10 mais 40. Eu teria 100 ohms. Beleza? Então eu tenho 100, ó, porque o 50 ele vai estar em série com 10, que vai estar em série com 40, porque é um único fio. Beleza? Não tem divisão de corrente aqui, ó. A corrente que passa no de 50 é a mesma da que passa no de 10, é a mesma que passa no de 40. Show de bola? Então a REC aqui, como eles são diferentes, eu já vou fazer produto pela soma. Então vai ficar assim, ó, 100 vezes 10 dividido por 100 mais 10. Então a REC aqui vai ficar 1000, né? Dividido por 110, corta um zero com o outro, então a REC vai ficar, né, 100 sobre 11 ohms. Gabarito letra C de novo. Show de bola? Então eu espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão, que é a 1, né? Continua sendo a 1, só que a próxima letra, né, a J agora. Vamos lá? Na J também queremos saber a resistência equivalente, né?
E aí a gente tem os terminais, deixa eu ajustar aqui a folha. Nós temos os terminais, vou puxar os fios dos terminais para a gente enxergar, né? Então vai ficar assim, ó. Aqui a gente já começa a pensar num conceitozinho, né, de possíveis curtos-circuitos, né? A corrente vem por A de novo no meu fundamento e ela se divide. Mas eu quero que você entenda o seguinte, se eu chamo aqui de C e aqui de D, presta atenção que a corrente, né, eu precisaria determinar, né, se existe diferença de potencial entre esses fios, né? Como é um fio sem resistência nenhuma, a gente já pressupõe que não teria. Mas nós não vamos fazer essa análise. O que eu quero que você entenda é, nós podemos, né, considerar que a corrente que vai passar aqui em 6, ó, ela tem que ir embora por onde? Ela entrou por A e ela tem que ir embora por B. E para chegar em B, os dois caminhos oferecem resistências, né? Então, galera, como eu estava dizendo, se a corrente chega por A e se divide, ela passa por C, passa por 6 ohms, passa por 4 ohms. Se eu chamo aqui de D e C, você vai perceber que não há resistência elétrica entre C e D, né? Se U igual a R vezes I, não tem resistência entre eles. Então, VD menos VC igual a zero. Significa que VD igual a VC. Elias, o que é isso, pelo amor de Deus? Significa que eles têm o mesmo potencial elétrico. E aí, tendo o mesmo potencial elétrico, né, possa ser, né, que aqui haja uma divisão de corrente. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Se é o mesmo potencial, você vai perceber que os 6 ohms, vamos chamar aqui de D e de C, né? Vamos chamar tudo de C, pode ser? C e C, né? Aqui é C, aqui também é C. E aí você vai perceber que o de 4 ohms e o de 6 ohms, o de 4 ohms e o de 6 ohms, eles vão estar entre A e C, não é isso? Então, o 4 vai estar em paralelo com o 6. Basicamente, a gente poderia arrancar esse fio do meio e juntá-lo, né? Se a gente junta esses fios, a gente vai ver muito mais fácil que o 4 está em paralelo com o 6. E aí eu vou ter 4 em paralelo com 6, juntando os fios. E aqui também, ó, 4 em paralelo com 6. Então, a REC deles dois, né, vai ficar 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6. Isso dá 24 sobre 10. Isso dá 2,4 ohms. Logo, né, eu vou ter entre o ponto A, eu vou ter 2,4 ohms e 2,4 ohms entre A e B, né? Porque vai ser o equivalente entre 4 e 6, né? É como se eu juntasse aqui, gente, ó, junta esses dois fios. 6 em paralelo com 4, 6 em paralelo com 4. Então, a REC final vai dar 4,8 ohms. Show de bola? Belezinha? Bom, partindo para a próxima, que é a K. Olhando a K é muito mais simples de enxergar, né? Que o potencial em A é igual ao potencial em B. E essa a gente faz rapidinho, que a REC final dá zero. Por que dá zero, Elias? Porque aqui, presta atenção no seguinte. A corrente vem aqui por A, né? Que é a referência que a gente está adotando. Pode entrar pelo A ou pode entrar pelo B. Só que esse caminho aqui, ó, não oferece resistência. Da mesma forma que na questão acima a gente disse que o potencial em C é igual ao potencial em A, imagina que em A eu tenha 10 volts. Aqui eu tenho 10 volts, aqui eu também tenho 10 volts, aqui eu também tenho 10 volts e aqui também, ou seja, o potencial em A é igual ao potencial em B. Não há diferença de potencial nesses terminais, né? Basicamente, essa resistência está associada, né, a um fio que não tem resistência, 60 ohms aqui em cima e aqui não tem nada. A corrente vai passar toda aqui por baixo. Esse cara aqui, ó, só você pensar, se aqui é A e aqui é A, se aqui é 10 volts e aqui é 10 volts, não tem diferença de potencial. Então, se eu fizer U igual a R vezes I, tem resistência aqui em cima? Tem. Para que o U dê zero, a corrente que passa lá em cima precisa ser zero, né? Ou seja, a corrente vai passar toda por aqui, ó. Entende isso? A mesma coisa aqui. Então, a corrente vai passar toda num fio que não tem resistência. Ou seja, o de 60 e o de 30 não estão funcionando. Logo, eles estão em curto. O gabarito é zero. Show de bola? Se você entendeu a K, você vai entender a L. Porque a L, ó,
Se a corrente vem por aqui, pelo ponto A mais uma vez, né? Você vai perceber que aqui não tem escolha, né? Vou passar aqui em cima, vou passar aqui embaixo. Só que quando chega nesse ponto que eu vou chamar de C, né? Logo a gente percebe que C é igual a B. Porque eu tenho um caminho que não oferece resistência elétrica, não é isso? Se eu tenho um caminho que não oferece resistência elétrica, a corrente vai passar todinha por esse caminho. Então ela se divide, passa no de 60, passa no de 40, não é isso? Mas quando chega nesse ponto, né, que elas vão se encontrar, ela vai passar toda no fio que não tem resistência. Ou seja, esse cara aqui de 12 está em curto. Só quem funciona é o de 60 e o de 40. Ah, Elias, como assim estão em curto? Você não explicou isso. Preste atenção. Significa que esse aqui tem, sei lá, 5 volts? Tem 5 volts aqui também. Igual nós vimos lá em cima, não tem diferença de potencial. Então a corrente que passa por ele é zero, não é isso? Ele tem resistência, ó, volta aqui. Ele tem resistência, mas está dando zero a diferença dos terminais. Então é porque a corrente é zero. A corrente vai passar todinha no fio onde não tem resistência. Então só quem está funcionando é o 60 e o 40. E aí, para calcular a equivalente entre eles, eu vou fazer o básico, né? Que é produto pela soma. Então, vai ficar 60 vezes 40 dividido por 60 mais 40. E aí, isso vai dar 2.400 dividido por 100. Isso dá 24 ohms. Show de bola? Espero que você tenha entendido. Vamos agora para J. Quando a gente pensa na J, ela é interessante de se redesenhar, né? Pensando na J, ela é interessante de se desenhar. Eu coloquei aqui os terminais, ó, entra por A e sai por B. Beleza? De novo, estou adotando os meus terminais, né? Se a corrente entra por A, você vai perceber que a gente tem 3 caminhos, ó. 30 ohms, esse caminho aqui 16 ohms e esse aqui de 60 ohms. Só que vamos lá, se aqui é B, se aqui é o ponto B, você já consegue enxergar que aqui também é B? Aqui também é B, né? Ou seja, da mesma forma que fizemos na questão J, né? A gente pode juntar os fios. Se nós juntarmos os fios, você vai perceber uma coisa, ó. Esse cara aqui de 60 ohms, ele não vai estar entre os pontos A e B? Ó, isso aqui é um fio, ó, A e B. O 30 também não está entre A e B? O 30 também está entre A e B, né? Consegue enxergar que o 60 está em paralelo com 30? Por exemplo, você quer B e B, falta nomear um nó aqui, que é esse aqui, ó. Vou chamar aqui de C de cabrito. C de cabrito. Consegue enxergar que o 12 está entre B e C, né? O 12 está entre B e C, que são os nós B e C. O 6 também está entre B e C. Então, 6 está em paralelo com 12. Vê se você entende o seguinte. Isso aqui são fios. Eu vou pegar esse ponto e vou juntar com esse. Eu vou puxar esse fio e vou conectar aqui. Você vai ver que o 60 vai vir e vai ficar em paralelo com 30. E o 12 que está aqui, ele vai vir e vai ficar em paralelo com o 6. Vê se você enxerga aqui o meu desenho, ó. Vê se você enxerga o meu desenho. Eu puxei esse fio, quando eu conecto aqui, o 60 fica em paralelo com 30. O 12 fica em paralelo com 6. Olha como é que fica legal. 12 ficou em paralelo com 6. E o 30 ficou em paralelo com o 60. Beleza? Então, vamos calcular o equivalente entre eles. Então, a REC vai ficar assim, REC é 30 vezes 60 dividido por 30 mais 60. Isso dá 1.800 por 90, não é isso? 1.800 por 90 corta os zeros. 180 por 9. 180 por 9 vai ficar 20 ohms. Então, esses dois vão me dar um equivalente, né, de 20 ohms. 12 em paralelo com 6, Elias, quanto dá? Vem comigo. 12 em paralelo com 6. Então, a REC vai ficar 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. Beleza? Então, a REC vai ficar assim, ó. 12 vezes 6, isso dá 72 sobre 18. Isso vai dar 4 ohms. Ok? Então, acompanhando os terminais, né? Vou colocar aqui pequenininho, ó. Aqui é o A, né? Por onde a corrente entra. Eu vou ter direto para o B
eu vou ter direto para o B o equivalente entre 30 e 60, que deu 20. Aqui deu 20 ohms, não é isso? Eu tenho um φ aqui na diagonal com 16, né? E eu tenho aqui o equivalente entre esses dois, que deu 4, não é isso? Que deu 4 ohms. Então você vai perceber de novo, né? O sentido da corrente nos ajuda a enxergar o que ela vai fazer, ó. Se entrou pelo A, vai passar no de 20, se divide, né? Passa no 16 e passa no de 4. Então 16 e 4 estão em série, certo? Então vai ficar 20 em paralelo com 20, 20 em paralelo com 20. Então a resistência equivalente final, né? Vai ser o 20 daqui de cima, 16 mais 4, em paralelo com 20, isso vai dar 20 sobre 2. Então o equivalente dá 10 ohms. Show de bola? Então o gabarito dessa J é 10 ohms, letra C de cabrito. Belezinha? Para a gente encerrar, número 1, né, que foi trabalhar as nossas ideias de resistência equivalente, vamos pensar na K. Olha aí, né, a K, sim. Se eu venho com a corrente pelo ponto A, como nós viemos fazendo, né, você vai perceber que ela se divide primeiramente aqui. Ela vai continuar, vai se dividir aqui de novo, ó, se divide aqui de novo, não é isso? E aí vê se você, por exemplo, poderia somar o 10 com 20. Você pode somar o 10 com 20? Não pode, porque entre eles existe o quê? Um nó, não é isso? O fio se divide, o fio se separa. Então não posso somar o 10 com 20, não posso somar o 20 com o 4, não posso somar o 4 com o 30. Mas pensa, ó, se eu for ver por aqui, ó, a corrente que passa nesse cara, ela faz uma curva aqui, depois ela vem bonitinha. O que passa no de 10 também passa no 10 que está embaixo, né? Esses dois caras aqui são resistências em um único fio, ou seja, aqui vai dar o quê? 20 ohms, beleza? Dá 20 ohms porque é um único fio. E aí logo a gente vai perceber que 20 está em paralelo com 30, não é isso? Não são os mesmos terminais, ó. Se eu chamo aqui de D e E, por exemplo, se eu chamo esse ponto de D e E, ó, a de 30 ohms não está entre D e E, do ponto D e o ponto E, o 20 ohms também não vai estar entre o D e o E, então eles estão em paralelo, né? Então vou pegar esses dois caras aqui e vou calcular o equivalente entre eles, que vai ser produto pela soma, né? Vai ser 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. Então isso vai dar, então a REC vai dar 600, né, dividido por 50, isso dá 12 ohms. Então o equivalente aqui é 12 ohms, vou arrancar isso tudo, ó. Continuando o nosso desenho embaixo, aqui vai ficar 12 ohms. Então partindo pelo mesmo fundamento, ó, a corrente vai vir pelo A, tem 10 ohms no meu exemplo. Depois ela vai se dividir, vai passar no de 4, vai passar no de 12, vai passar no outro 4 que está aqui embaixo. Reparou que o 4, o 12 e o outro 4 são um único fio. Então vou poder somá-los, né? Porque está em série. E aí somando vai ficar que a REC é mesmo fio, ó, 4 mais 12 mais 4. Então a REC vai dar 4, vai dar 20, né? 4 mais 12, 16, mais 4, 20. Aí vai ficar 20 em paralelo com 20 de novo. Então a REC aqui final, ó, quando eu pego esse 20 aqui, que vai ficar em paralelo com o de fora, a REC final desses dois vai ficar 20 sobre 2, né? Porque são iguais. Quando são iguais, é só repetir, que é 20, e dividir por quantos apareceu. Vai ficar um 20 aqui fora e esse 20 de dentro. Isso dá 10 ohms, certo? Então aqui, ó, quando eu arrancar tudo isso, eu vou colocar um só de 10 ohms. Então a resistência equivalente final vai ser 10 mais 10 mais 10. Isso vai dar 30 ohms. Certinho? Isso vai dar 30 ohms. Deixa eu conferir aqui. 10, 10. Isso aí, 30 ohms. Show de bola? Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham entendido e até o próximo exercício. Valeu!